Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 12 de março de 2025 e cá estamos para continuar a leitura da Santa Palavra de Deus. Como foi combinado no início, nós vamos sempre lendo 2 livros do Velho Testamento e um livro do Novo Testamento. É uma boa sugestão de leitura. E agora que terminamos de ler primeiro e segundo livros de Samuel, é tempo de ler Atos dos Apóstolos. Portanto, hoje nós vamos começar aí lendo o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus que diz: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Essa introdução aqui não diz, mas foi Lucas. Quem era Lucas? Alguém de origem grega, discípulo do apóstolo Paulo. Além de discípulo do apóstolo Paulo, companheiro de Paulo em algumas viagens missionárias, inclusive lá em parte do livro de Atos, nós vamos ver Lucas se referindo a nós, ele e Paulo fazendo alguma coisa juntos, e viajando juntos e coisa assim. Lucas é o escritor do Novo Testamento, um dos maiores escritores do Novo Testamento, porque quando você soma todos os capítulos do Evangelho de Lucas e todos os capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos um número muito grande de capítulos, e ainda considerando que os capítulos do Evangelho de Lucas são capítulos bastante grandes, né? Então, Lucas é um dos maiores escritores do Novo Testamento. E um detalhe interessante, sempre que eu recomendo alguém que está começando a ler a Bíblia, eu recomendo entre os evangelhos, eu recomendo o Evangelho de Lucas. Por quê? Porque o evangelho é mais amplo, que traz maior quantidade de detalhes a respeito da vida terrena de Jesus e que apresenta o lado bem humano do Senhor Jesus. Então, uma leitura que eu recomendo, se alguém tiver interesse e queira uma dica pastoral aí, uma boa leitura é ler Evangelho de Lucas e, na sequência, ler Atos dos Apóstolos, porque você está lendo o mesmo escritor em 2 momentos diferentes, escrevendo sobre 2 assuntos, em que um é continuidade do outro. No Evangelho de Lucas, Lucas escreve sobre a vida, os ensinos, os feitos, os milagres de Jesus, sua morte e sua ressurreição. Isso em Evangelho de Lucas. E em Atos dos Apóstolos ele mostra a igreja, o surgimento da igreja que surgiu a partir do ministério terreno de Jesus. Tá certo? Fica aí a sugestão. E outro detalhe, você vê aqui nesse versículo primeiro, ele citando o livro anterior que ele escreveu, ou seja, o Evangelho de Lucas, e ele direcionando a seu escrito para essa pessoa chamada Teófilo, que lá no livro de Lucas ele chama de excelentíssimo Teófilo. Parece que Teófilo era um convertido ao Evangelho, um novo convertido ao Evangelho, que ocupava uma posição de destaque em algum nível de governo, né? Era alguém, e Lucas também escreve com uma erudição acima da média das escritas do Novo Testamento, né? Porque além de Lucas ser um homem erudito, ele era um discípulo de Paulo, que também era muito erudito. Então Lucas continua escrevendo e dizendo: até o dia em que foi elevado aos céus, Jesus, ele está dizendo que lá ele escreveu o que Jesus começou a fazer até ele subir ao céu. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, durante os 40 dias que Jesus ficou na terra, enquanto depois da sua ressurreição ele deu mais instruções aos apóstolos. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo.
Os apóstolos são testemunhas da ressurreição. Inclusive, isso é condição, era condição para ser apóstolo do colégio apostólico de Jesus. Era ser testemunha da sua ressurreição. Então, não bastava ter andado com Jesus, ouvido os ensinos de Jesus. Tinha que ter visto a prova da sua ressurreição. E ele continua dizendo, apareceu-lhes por um período de 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus. Isso 40 dias após a ressurreição, até a véspera do Pentecostes. Certa ocasião, faltando 10 dias na verdade para o Pentecostes. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem, não saia de Jerusalém. Enquanto comia com eles, Jesus comeu com os apóstolos após a sua ressurreição e a ordem foi, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, a qual falei a vocês, que é a promessa do Espírito Santo. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Então os apóstolos queriam saber se agora Jesus ia restaurar o reino a Israel e provavelmente, de acordo com as palavras dele, eles estavam pensando num reino terreno, político, temporal. Ainda não tinham compreendido que o reino era eterno e espiritual. Verso 7. Ele lhes respondeu, não compete a vocês saberem os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Que é uma das marcas de um falso profeta, ele marcar data da volta de Jesus. Ele diz, não é da nossa competência saber disso. O que nós devemos fazer é pregar o evangelho enquanto aqui estivermos. A volta de Jesus é coisa dele e do Pai. Verso 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Viu aí? Diz, não precisa você se preocupar com a data da minha volta. O que vocês precisam é ser minhas testemunhas no poder do Espírito Santo. Esse versículo 8, ele serve como um roteiro de toda a leitura do livro de Atos, porque ele vai falar dos apóstolos como testemunhas em Jerusalém, depois tem uma segunda etapa do testemunho em toda a Judéia e Samaria, e depois até os confins da terra com o apóstolo Paulo, que termina o livro de Atos. Verso 9, tendo dito isso, Jesus, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. A ascensão de Jesus ao céu. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. Eram anjos, Que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? A maioria dos apóstolos de Jesus eram galileus. Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Lá no Maranhão, onde eu nasci, há uma expressão quando a pessoa está assim, abobalhada, ou sem fazer nada, diz, o que você está fazendo aí de cara para cima? Os anjos aqui falaram para os apóstolos que estavam olhando para Jesus que tinha subido, olhando na direção, ele já tinha sumido por trás de uma nuvem, e os anjos aparecem e dizem, o que vocês estão fazendo aí de cara para cima? Não fique de cara para cima. E aí olha essa promessa, ele diz, do jeito que vocês viram esse Jesus subir, vocês vão vê-lo descer. Essa é uma promessa e uma esperança de todo autêntico cristão, a volta de Jesus. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro, ou seja, a ascensão de Jesus aconteceu no Monte das Oliveiras. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago, que eram os apóstolos de Jesus reunidos. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Essa notícia aqui é interessante porque os apóstolos estão reunidos com algumas mulheres que também foram testemunhas da ressurreição de Jesus, com a Maria, mãe de Jesus,
E aqui ressalta os irmãos dele. Lá em João diz que os irmãos de Jesus não criam nele. E aqui dá a entender que após a morte e a ressurreição de Jesus, os seus irmãos creram nele. Agora eles estão aqui reunidos aos apóstolos. Verso 15, naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas, ou seja, ao final do ministério de Jesus e no início da igreja, o grupo era composto por aproximadamente 120 pessoas. E aí continua aí, Pedro disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele está fazendo uma referência aos Salmos, por isso ele fala de Davi, que era salmista, que predisse a traição de Judas, né? Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas vendeu Jesus, o dinheiro que ele recebeu, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Outro texto diz que ele foi se enforcar. E aqui quando ele diz que ele caiu e as vísceras se derramaram, parece que ele ficou lá enforcado, pendurado, até se decompor e meio que se desmontar lá, né? Aí ele continua dizendo, todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Acéldama, isto é, campo de sangue, que foi o lugar onde Judas se tirou a própria vida. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro dos Salmos, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. Então, esse salmo, Pedro está tomando como uma profecia da morte do próprio Judas, e ainda que outro ocupe o seu lugar, também se referindo à orientação de que era uma profecia da orientação de que alguém tomasse o lugar de Judas no corpo apostólico. Olha o que Pedro continua dizendo, portanto é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Eles vão escolher um outro apóstolo para substituir Judas. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, alguém que presenciou todo o ministério terreno de Jesus. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Olha a condição de apóstolo aí, ser testemunha da ressurreição. Então indicaram dois nomes, José chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então, eles oraram e pediram a direção de Deus. Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos e agora, após a morte de Judas, o corpo apostólico é realmente restaurado para a condição de ter novamente 12 apóstolos. E aí eu concluo essa leitura dizendo uma coisa. Eu particularmente acredito, como muitos estudiosos da Bíblia acreditam, que o verdadeiro sucessor de Judas no corpo apostólico foi o apóstolo Paulo. Aí você pergunta, mas aí eles não lançaram sorte, oraram, pediram a direção de Deus e não escolheram o Matias? É verdade. O Matias, vamos dizer assim, foi uma escolha humana. Deus, tudo bem, autorizou, não ia afetar nada. Mas eu acredito que o verdadeiro 12º apóstolo é o apóstolo Paulo, que é o nosso apóstolo. Por que eu chamo de nosso apóstolo? Porque ele recebeu de Deus um chamado para ser o apóstolo aos gentios, ou seja, a quem não é judeu. Se você não é judeu, os escritos do apóstolo Paulo fazem muito mais sentido para você. E aí, nesse sentido, eu volto àquele assunto que eu falei. Como Lucas, discípulo de Paulo, não era judeu, era gentio, provavelmente de origem grega, os escritos de Lucas fazem muito mais sentido para nós, num certo sentido, do que os escritos dos outros apóstolos e escritores bíblicos, como Mateus, Marcos e João.
Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não somos judeus. Então, os escritos, e Lucas não era judeu. Então, os escritos de Lucas têm mais a ver conosco. Com isso, eu não estou dizendo que os outros escritos do Novo Testamento não valem para nós, ou que não, seja, tenham menos importância. É só uma perspectiva humana de como os escritos de Lucas têm mais a ver conosco. Ok? Se você concorda comigo, deixa um like nesse vídeo. Se não concorda, deixa um dislike. E comenta no vídeo o que você achou, concordando ou discordando. Tranquilo, se for respeitosa a sua opinião, mesmo contrária à minha, não vamos ficar inimigo por causa disso, não é verdade? Então, e se você puder compartilhar esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp ou outras redes sociais, você estará ajudando o nosso canal. E se alguém é novado por aqui e não está inscrito no canal, a gente convida a se inscrever caso goste desse conteúdo e queira acompanhar a leitura diária de um capítulo da Bíblia. Combinado assim? Então vamos orar. Hoje eu não vou ler aquela lista de pedidos de oração, porque nós já a conhecemos e não chegou nenhum pedido novo. Vamos orar então. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado, Senhor, pela noite de paz, pelo descanso, pela proteção com que o Senhor tem cercado nossos lares. Obrigado pelo lar, pela família, obrigado por acordar com saúde, obrigado pelo novo dia, a nova oportunidade, novas experiências, novas realizações, novos aprendizados. Obrigado por poder começar esse novo dia aqui, alimentando o nosso espírito com a sua palavra e buscando a sua face em oração. Ó Pai! E agora intercedemos por cada um dos pedidos que meus irmãos têm feito nas suas orações particulares, que deixaram aqui nos comentários dos nossos vídeos. Ó Deus, que a sua bênção esteja sobre cada lar, sobre cada família, sobre os doentes, sobre os desempregados, sobre os que precisam de solução de alguma forma. Faça milagres, ó Deus, com a intervenção direta do Senhor. Use os meios humanos segundo a sua vontade, que o Senhor achar conveniente. Por isso colocamos diante do Senhor cada uma das situações. Meu Pai, dirige quem tem poder de decisão para que a irmã Nájila possa ocupar o posto para o qual ela foi aprovada no concurso, abre portas de trabalho para o irmão Julião, um novo trabalho. Cuida da saúde da irmã Lídia, da irmã Letícia, da irmã Valderice. Ó Deus, seja com a irmã Luzinete na cirurgia que precisa fazer nos olhos, em nome de Jesus. Cuida do meu primo Alex na cirurgia que precisa fazer na cabeça, abre as portas para que ele se concretize. Ó Deus, cuida daqueles que estão hospitalizados, cuida daquela pessoa pela qual a irmã Raquel pede oração, precisa de recuperação da saúde dos seus olhos. Ó Deus, clamamos pela mãe da irmã Raquel, Dona Nair, que o Senhor, ó Deus, seja com as cuidadoras para que haja um ambiente de paz ali naquele lar, de harmonia entre as cuidadoras. Ó Deus maravilhoso. Que a bênção do Senhor esteja sobre aqueles casais pelos quais a irmã Raquel pede oração, para que haja harmonia entre os casais, para que aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo venham se quebrantar, se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como seu único Salvador e Senhor das suas vidas. Ó Deus, traz de volta para os seus caminhos os filhos da irmã Maria Luzimar, os filhos da irmã Marlene, os familiares da irmã Silvia. Ó Deus, em nome de Jesus, toca no coração dos familiares da irmã Luzinete, de todos os nossos familiares que não estão trilhando nos caminhos do Senhor. Seja, ó Deus, com aqueles pedidos que a irmã Aldair fez sobre o seu primo Agostinho tratando de câncer, sobre a esposa do pastor que também está tratando do câncer. Em nome de Jesus, interfere a favor do seu povo. E assim que os seus ouvidos estejam atentos a cada petição que os seus servos têm feito, ó Deus. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício em nosso lugar, que nos perdoou os pecados, nos reconciliou com o Pai, nos fez parte do seu povo, nos deu livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse novo dia, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã, às 5h30 da manhã, estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Deixo um grande abraço a todos.